Olá, sejam bem-vindos de volta, eu sou Felipe Novaes, eu sou advogado, professor de Direito Civil de vocês, aqui no nosso curso preparatório para a OAB, e a gente começa a falar hoje sobre os contratos. O assunto de hoje ele é de extrema importância para o nosso curso e ele também é um assunto que é bastante relevante para o mundo do direito civil. Contrato, gente, é a principal fonte de formação de relação obrigacional entre as pessoas. O tempo inteiro nós estamos realizando, desfazendo, alterando contratos ao longo da nossa vida. Então, é um assunto que tem grande relevância prática, que merece ser conhecido e que, em reflexo a essa importância, também tem grande incidência no exame de ordem. Tanto o examinador costuma cobrar o assunto de uma forma objetiva, técnica, dogmática, quanto na forma contextualizada, aquela história que ele te dá um contexto, né? Ele conta alguma coisinha ali e quer que você, a partir disso, assinale a resposta certa de acordo com os seus conhecimentos. Então essa é uma matéria que vale a pena ser conhecida, certos termos, certos detalhes, as especificações técnicas, mas que é muito importante também ser entendida no seu contexto. Não adianta decorar artigo de lei se não entender exatamente o que aquilo está te dizendo e dentro daquele contexto o que isso está te trazendo também, ok? Vamos lá. Bom, o contrato, né, naquela velha história que a gente sempre fala, né, entre o mundo dos fatos e o mundo do direito, né, isso também tem um contexto bem interessante aqui para a nossa matéria. Por quê? O contrato, ele vem como um instituto jurídico, certo? Para regulamentar uma coisa que pertence inicialmente ao mundo dos fatos. E qual é o fato, né, ou o elemento do mundo fático que é de grande relevo aqui para a matéria dos contratos? A vontade humana de realizar negócios jurídicos é uma coisa que pré-existe ao próprio mundo do direito. E aí a gente pensa na principal função do ordenamento jurídico. Vamos lá, teoria geral do direito. O que serve basicamente o direito? Regular relações sociais, ok? Aplicando isso nessa matéria, é justamente o que a gente vai extrair. Então vamos lá. As pessoas sempre tiveram essa vontade de realizar negócios jurídicos. Isso pré-existe, inclusive, ao mundo do direito. O contrato ele vem justamente para regulamentar a forma, as consequências, as características, o jeito com que isso ocorre. Vamos para a teoria geral do direito. Qual que é a principal função do direito? Regulamentar ou regular, melhor dizendo, as relações sociais. Aplicando isso aqui no contrato, a gente vai ver justamente isso. A função do direito, e mais especificamente aqui do direito civil nessa matéria, é regular a forma como as pessoas celebram essa espécie de negócio jurídico, ou celebram negócios jurídicos por meio de contrato. O contrato ele tem uma grande importância no âmbito econômico, jurídico e social, justamente por aquilo que a gente disse. O contrato é a principal fonte de constituição de relação obrigacional. O que é essa relação obrigacional? Constituir as obrigações entre as pessoas. Então vamos ao exemplo mais clássico, um contrato de compra e venda. No contrato de compra e venda você tem a obrigação de quem está vendendo de entregar aquele bem e de parte de quem está comprando de pagar, de adimplir pecuniariamente por aquele bem que ela deseja. Então veja, constituir relações obrigacionais. Mais uma vez, né, a gente fica adiantando, mas é porque vai ter um momento em que a gente vai tratar exatamente das obrigações, então segura aí. Mas justamente por conta disso, esse assunto ele é muito importante para todos. E, ademais, ele também é o principal mecanismo na circulação de riquezas. Então, justamente por conta disso e da importância que isso tem, é que houve uma grande evolução na forma como a legislação, os ordenamentos jurídicos, passaram a tratar essa matéria. O contrato, essencialmente, ele visa assegurar a propriedade privada, certo? Isso é uma coisa indiscutível. É algo que acontece no âmbito das relações patrimoniais disponíveis, que as partes contratam, celebram de acordo com a sua vontade.
Ou seja, elas realizam negócios jurídicos sobre aquilo que lhes pertence, aquele seu patrimônio, certo? Então, antigamente, a visão que se tinha era uma visão mais privatista, ou seja, de que as partes poderiam ter total liberdade para contratar e para negociar, e justamente porque versava sobre algo que elas dispunham, ou seja, versava sobre o patrimônio delas e elas poderiam contratar da forma que elas desejassem. Contudo, com a evolução e com o momento em que a sociedade percebeu que não, peraí, a realização de um contrato, ele pode, apesar de produzir essencialmente efeito ali entre as partes, mas ele pode ter um reflexo social enorme e é necessário que o Estado intervenha nesse sentido para que garanta que esse contrato e que essa formação se dê da forma mais adequada, lisa, objetiva e transparente possível. Então, atualmente, a visão que se tem, ela é mais coletivista, ou seja, havendo conflito entre o interesse daqueles particulares e o interesse coletivo, não há dúvida, o que vai prevalecer é o interesse coletivo. E, ademais, existem elementos que a própria legislação vai trazer e que vai limitar a liberdade negocial das partes, ok? A gente fala agora dos requisitos do contrato. Eu destaco 4 requisitos e que são necessários serem conhecidos. Todos esses requisitos, a gente vai falar, ele tem a ver com o plano da validade do contrato. Então veja que aqui se aplicam basicamente os mesmos conceitos que a gente teve lá quando a gente tratou de negócio jurídico. Lembra? Plano da existência, plano da validade, plano da eficácia. O que é a validade? Aptidão para a produção de efeitos. Então, aqui a gente está falando dos requisitos de validade do contrato, porque incidem justamente sobre esse plano. E como eu disse, são essencialmente os mesmos do negócio jurídico. O primeiro deles é a capacidade dos contratantes. Os contratantes precisam ser capazes, precisam possuir a capacidade para produzir aquele ato que eles desejam. Então, essa capacidade, ela pode ser, em primeiro lugar, como a gente já tinha visto, genérica, que é quando a gente está falando que o agente contratante não pode ser absolutamente nem relativamente incapaz. Por quê? Porque a legislação, o nosso ordenamento jurídico, entendeu que essas pessoas não estão aptas para a produção dos negócios, para a produção de atos da vida civil. Ora, a formação de um contrato, a celebração de um contrato é um ato da vida civil e, portanto, é necessário que se observe essa espécie de capacidade, que é a capacidade genérica, no momento em que isso está sendo prolatado. Ademais, existe a capacidade específica. A capacidade específica é aquela que importa para aquela espécie de negócio, exatamente, e que os agentes, além da capacidade genérica, precisam ter uma capacidade a mais, um elemento a mais, que torne aquele contrato apto para a produção dos efeitos no mundo jurídico. Ademais, o segundo requisito do contrato é que o objeto desse contrato precisa ser lícito e possível, que é exatamente aquele conceito que a gente trouxe também lá na aula do negócios jurídicos. Então tem que ser dentro do ordenamento jurídico, tem que ser um objeto que seja permitido pelo ordenamento jurídico, ou não vedado, e ele precisa ser possível, determinado ou determinável. Ademais, quanto à sua celebração, esse contrato ele também, se a lei, assim também como os negócios jurídicos, se a lei impor uma determinada forma, tem que observar, que é o formalismo. Mas, se não houver uma determinação legal, o que vai prevalecer é o consensualismo. A grande questão aqui é que, além de, em certas hipóteses, você ter que fazer conforme a lei manda, em outras você não pode fazer, né? Ou seja, você pode fazer de qualquer forma, menos a que a lei veda. Tá? Isso é um ponto relevante para ser destacado nesse quesito. E a última parte é a manifestação livre da vontade. Ou seja, no momento da celebração do contrato, as partes precisam estar sem nenhum vício em relação à sua vontade. Isso é muito importante porque a gente fala em contrato, a gente está falando em liberdade negocial, ainda que limitada pelo interesse público, mas ela é muito grande e ela
pode fazer muitas coisas. No mundo dos contratos, no mundo dos negócios jurídicos, a liberdade que se tem é enorme. Então, justamente por isso, há uma preocupação ao ponto de alçar essa característica ao plano da validade do negócio jurídico, no sentido de que a vontade emanada pelo contratante tem que ser livre de qualquer vício, ok? Bem, na próxima aula a gente continua o estudo dos contratos, a gente vai falar agora um pouco, a gente começa a falar sobre os princípios, e antes de encerrar, mais uma vez eu peço a colaboração de vocês, para que continuem nos ajudando, divulgando aqui o curso. E só uma coisa antes de encerrar, né, fazendo um encerramento diferente do usual, e que na verdade deveria ter sido lá no começo, mas tudo bem. É muito importante, gente, que vocês assistam o curso lá na ordem que a gente está propondo. Por quê? Porque, pelo menos da forma como eu estou ministrando as aulas, elas têm uma lógica, uma ordem, e sempre eu estou fazendo referências ao passado. Porque isso torna a absorção do conteúdo muito mais facilitada. Eu penso que quando você vê a matéria de uma forma contextualizada e lógica, né, totalmente ordenada, isso facilita a compreensão. Então fica aí como uma sugestão que vocês acompanhem as aulas na ordem que a gente está propondo. Então, por exemplo, nessa matéria é importante que vocês tenham conhecimento sobre negócio jurídico, porque tem muita coisa ali que se aplica aqui nos contratos e que eu não vou repetir, justamente para a gente ganhar tempo com outras coisas que podem ser objeto lá na prova do exame de ordem. Então, fica aqui essa última consideração. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.